Olá, abençoados do Senhor Jesus. Quero falar com vocês hoje em Lucas capítulo 15, uma ministração sobre a ovelha perdida, tá? A ovelha perdida. Vou falar com muito carinho, crendo nas misericórdias de Deus. Vamos ter agora, no dia 21 e 22, o nosso grande congresso de liderança Segredos do Coração. Vamos ter a presença do pastor Paulo Mazzoni, um homem de Deus, um abençoado. Vamos ter também o Robert Dudo, poxa, um africano abençoado, um homem de Deus, vai estar ministrando. Também vamos ter a presença do Hernandes Dias Lopes, no hotel lá na sede campestre de Getsemane. Poxa, vai ser uma bênção ter você lá, você vai ver a chamada. Você faz uma inscrição de R$500, que pode ser paga até de 5 vezes, com refeições, 5 refeições durante o dia. Muito legal. E você vai ser edificado. Hernandes Dias Lopes, Robert Dudo, também pastor Jorge Linhares e Paulo Mazzoni. Vai ser uma bênção, com atendimento psicológico, psicoterapêutico, tá? Vamos ter pessoas de Deus lá para ajudar, pastores experientes. Conversaremos sobre honra. O tema é honra. 21 e 22 de abril. Inscrições pelo telefone 31 3448 9898. 31 Belo Horizonte 3448 9898. Venha depressa, traga seu tesoureiro, traga sua esposa, traga seus filhos, traga diáconos, traga os líderes da sua igreja. Vamos estar falando honra. O tema vai ser honrando, ensinando sobre honra, aprendendo sobre honra e também sobre desonra. Vai ser muito legal, tá? Dia 21 e 22 de abril, feriado. Você pode chegar já na quinta, na véspera. Você já pode chegar no dia 20, que aí já vai direto para a hospedagem, tá bom? Um beijão, fique prestando atenção aí, porque tem programações muito ótimas aqui na Igreja Batista Getsemane para você. Tem o Magnificar, que você vai ver a chamada aí. Temos também cultos todas as manhãs às 9 da manhã, todas as tardes às 15 horas, todas as noites a partir das 19 horas. E no domingo são 6 cultos, preste atenção, 6 cultos aqui na igreja. O primeiro 7h30, o primeiro com o pastor Ismael, o segundo com o pastor Marcos, 8h15. Depois temos em outro auditório, porque nós temos vários auditórios. Depois temos às 10 horas, que é o culto que eu estou presente, que é o culto pastoral. Depois às 14h30 com a pastora Viviane. Depois às 17h30 com o pastor Jorge Linhares e o pastor Marcos. E às 20 horas temos o Caixa d'Água, a última chance para você encher-se no domingo. Veja uma chamada aí do Colégio Batista Getsemane, o Seminário Teológico Coinonia e também do Magnificar e alguns livros meus. Será muito bom. E aí nós vamos meditar em Lucas capítulo 15. Está chegando, nesse feriado de Páscoa, o Congresso de Louvor e Adoração Magnificar, nos dias 15 e 16 de abril. Presença confirmada do pastor Jorge Linhares, da pastora Daniela Linhares, Gabi Sampaio, Wanda Alves e outros da área musical. E olha só, para você que é líder e demais integrantes do Ministério de Louvor, no dia 16 à tarde, teremos 4 oficinas de extrema importância para o desenvolvimento do Ministério de Louvor. Estruturando o Ministério de Louvor, conservação auditiva do músico, prática em conjunto e composição musical. Nesse workshop você terá a oportunidade de aprender sobre princípios, ferramentas, aplicativos de gestão do ministério, a importância de um bom retorno, fone e ear para todo o grupo, como organizar e otimizar ensaios e muito mais. Conteúdos importantíssimos, então faça agora a sua inscrição pelo site getsemane.com.br/magnificar ou, se preferir, o nosso WhatsApp 31 3448 9895. Te aguardo no Magnificar, hein?
Existem valores que são para toda uma vida. O Colégio Batista Getsemane é uma escola confessional onde ensinamos e prezamos não somente o presente da criança, mas o futuro. Menino é menino, menina é menina, Deus nunca erra. Matricule o seu filho de 4 meses em diante até o ensino fundamental. Colégio Batista Getsemane, uma escola que preza pelos ensinamentos sagrados. Matrículas abertas. Atenção, futuros estudantes de teologia. Seminário Teológico Koinonia 2022. Matrículas abertas. Curso Bacharel em Teologia Livre. Duração 3 anos. Seminário Teológico Koinonia 2022. Quanto melhor preparado, maior a instrumentalidade. Parceria e reconhecimento do MEC. Seja um aluno Koinonia. Inscreva-se hoje ainda. Ligue 31 3448 9898 ou 98661 3922. Igreja Batista Getsemane. Jesus ressuscitou por mim e por você. Nós sabemos que existem 2 extremos na vida. E nesse texto aqui, nós podemos abordar um aspecto de 2 extremos. Aliás, o número 2 na Bíblia é muito importante. Vai ver desde Gênesis a Apocalipse. Você vai ver Adão e Eva, vai ver Caim e Abel, vai ver a história bíblica de Abraão, de Enoque, e vai vendo sempre os seus filhos, um agindo de tal maneira, Jacó e Esaú. Você vai ver todos eles abordando sempre 2 aspectos. E hoje eu quero falar com você sobre 2 aspectos nesse texto aqui de Lucas capítulo 15, que diz: todos os publicanos e pecadores estavam se reunindo para ouvi-lo, mas os fariseus e os mestres, olha aí 2, olha, o criticavam. 2, fariseus e os mestres, né? Este homem recebe pecadores e come com eles. Quem? Olha, os publicanos e pecadores. E agora o Senhor, então, vai contar uma história, um fato, uma parábola. Eu tenho pregado aos domingos sobre parábolas, né? Ainda vou ministrar algumas vezes sobre parábola. Qual de vocês que possuindo 100 ovelhas e perdendo uma, não deixa as 99 no deserto e vai atrás da ovelha perdida até encontrá-las? Alguma tradução diz campo. Quando a encontra, coloca alegremente nos ombros e volta para casa. Ao chegar, reúne os seus amigos, vizinhos e diz: alegrem-se comigo. Não é para fazer um churrasco da ovelha não, tá? Olha aqui. Pois eu encontrei a minha ovelha perdida. Eu lhes digo que da mesma forma haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não precisam de arrependimento. Eu quero falar sobre o pastor. Eu sou pastor e está escrito na palavra de Deus, em Provérbios 27, procura conhecer o estado das tuas ovelhas, porque é delas que emana leite e mel. É verdade. Quando eu estive no CTI, estive lá internado por 20 dias com Covid, a minha família, o Brasil, as ovelhas, se preocuparam comigo, oraram por mim, intercederam, não queriam que eu morresse, só se fosse a minha hora que eu partiria dessa terra. Mas eu tive clamor, clamor e clamor. O que é o resultado disso? Do cuidado que eu tive com as ovelhas. O cuidado que eu tive viajando pelo Brasil e pelo mundo, incansavelmente, de Combis, de Ipanema, de Belina. Viajei, preguei a palavra, ajudei pessoas a publicar livros. Até hoje ajuda, a editora Getsemane ajuda você que nunca escreveu, né? Não tem experiência como escritor. Eu pegava os fitas cassetes, os DVDs e transformava em livros, o mesmo que a igreja faz até hoje, ou melhor, que a editora Getsemane faz até hoje. Então me dediquei lá, deixava a igreja, deixava a minha família. Quando eu adoeci, o resultado da minha semeadura de amor e dedicação foi transformado em um clamor nacional, mundial.
recebi telefonemas, e-mails do Brasil e do mundo, pessoas orando por mim. Por quê? Porque eu procurei conhecer o estado das ovelhas. Centenas de pastores me ligavam e diziam: pastor Jorge, minha igreja está acabando, minha igreja está dividida, pastor, eu estou desanimado. Aí eu deixava aqui Belo Horizonte e ia viajar para estas igrejas sem preocupação com oferta, sem preocupação até com o dinheiro da gasolina que eles iriam repor. Eu viajei, me dediquei. Então eu procurei saber o estado das ovelhas, porque delas é que emana leite e mel. Aqui no templo sede da igreja de Getsemane, tendo mais de 50 mil membros, 57 me parece, toda semana eu vou em uma das nossas missões. Tempo todo, chamo um pastor, chamo diácono, chamo esposas, para quê? Para conhecer o estado das ovelhas. Temos o conselho de pastores, em que muitas vezes termino o culto, eu fico no altar conversando com pastores feridos, machucados, gente desanimada, trago preletores. Por quê? Porque está escrito: procura conhecer o estado das ovelhas, porque é delas que mana leite e mel. Então agora vamos ao texto. Esse é o lado do pastor. O pastor não pode esfolar a ovelha, o pastor não pode esfolar o rebanho, não pode simplesmente sugar do rebanho. Esse é o lado. O pastor tem que se doar, o pastor tem que se entregar, o pastor tem que amar. Vamos dar conta das ovelhas, mas tem o lado da ovelha também. Tudo na vida é de mão dupla. Então eu planto, eu colho. Eu oro a Deus e Deus me responde. Eu resisto ao diabo, a Satanás, ele foge e o Senhor me reveste, como aconteceu com o Senhor Jesus no deserto. Jesus foi tentado, foi de todas as maneiras atacado, mas depois o Senhor o serviu porque ele prevaleceu. Então a vida, o marido e a mulher, é com troca de semeaduras, de educação, de amor, de investimento. O namoro também é assim, né? Serve para aqueles que estão namorando, para aqueles que vão casar, serve para nós que já estamos há mais de 45 anos casados, como eu e outros. Então agora tem o outro lado. Jesus então conta para eles e diz assim: vem cá, um certo homem tinha 100 ovelhas. Aí ele percebe que faltava uma ovelha. Aí ele deixa as 99 e vai buscar esta ovelha perdida. Pelo amor de Deus, aqui já é um problema agora da ovelha. Ovelha que dá trabalho. Como tem ovelha que dá trabalho a pastor. Como tem ovelha que atribula a vida de um pastor. Constantemente tem uma esposa, ou um marido, ou um pai, ou uma mãe, ou um filho, me dizendo: pastor Jorge, busca meu filho. Pastor Jorge, meu marido parou de vir à igreja. Pastor Jorge, minha esposa parou de vir à igreja. Pastor, vai lá em casa, meu irmão. Pelo amor de Deus, olha que trabalhão. Aqui Jesus está dizendo que o pastor teve que deixar as 99 ali correndo riscos por causa de uma. Ele as deixou num aprisco, mas o pastor não estava lá. Certamente ele providenciou um cercado, certamente ele providenciou uma proteção, mas o pastor não estava. Por que o pastor não estava? Por causa da ovelha perdida. O que tem feito muitas vezes a ovelha desgarrar-se do rebanho? O que é que tem feito a ovelha desgarrar-se? Eu escrevi ali e vou ler para vocês algumas coisas nestes quase 50 anos de pastoreio preservado por Deus, e que muitas vezes Satanás fez de tudo para eu me desgarrar, como ovelha, também como pastor. Satanás luta contra você, meu amado, minha amada, para que você seja uma ovelha desgarrada, uma ovelha que dá trabalho para Deus. Olha o que eu anotei. Primeiro, uma roda de escarnecedores. Você que é ovelha não pode ficar em roda de escarnecedores. Você não pode, porque às vezes você quer também que Deus te ame,
se manifeste com proteção, com prosperidade, com unção, mas olha, tem as piores amizades possíveis. Assenta-se nos piores lugares possíveis. É futebol, é clube, é jogatina, é toda espécie de amizades inescrupulosas, sem fundamento bíblico, e aí você fica desgarrado. Depois vai reclamar do pastor, né? Vai xingar o pastor, falar contra Deus, falar contra a igreja. Mas o errado é você, ovelha desgarrada. Por que essa ovelha desgarrou? Porque talvez ela estivesse lá querendo o seu próprio caminho. A segunda coisa está no Salmo 23. Olha, Jesus, Ele é o Senhor e é o bom pastor. Aí você se apega a pessoas. Fica confiando em pessoas mais do que em Deus. Em todo o tempo eu tenho encontrado pessoas feridas com profecias falsas de pessoas que eles nunca viram, em que disseram, você tem que vender, tem que mudar, você tem que trocar de igreja, você tem que fazer isso, fazer aquilo, abrir uma igreja, e depois você se decepciona, se torna uma ovelha desgarrada, machucada, perdida, que dá trabalho para o pastor. E depois vai reclamar de Deus, vai falar que Deus está errado, vai falar que o pastor é que não presta, vai falar que na igreja não tem amor, vai falar que as pessoas não amam, mas a culpa é sua. Nem sempre a culpa é do pastor. Eu estou dizendo para vocês que é uma via de mão dupla. É uma via de mão dupla. Não estou eximindo o pastor de culpa. Não estou eximindo igrejas de culpa. Mas você, muitas vezes, é esta ovelha desgarrada pela sua própria culpa. E a Bíblia fala de um jovem que saiu da casa do pai porque ele quis ter prazeres. Os seus desejos têm que ser secundários. O que vale mesmo é agradar a Deus. Então, esse é um ponto. O filho pródigo era uma ovelha que estava na casa do pai, mas ele preferiu o mundo. Terceiro ponto, brincar com o pecado. Tem pessoas que brincam com o pecado, ovelha brincando com o pecado. A Bíblia diz que nós não podemos dizer que Deus nos tentou. O diabo é quem tenta. Deus não tenta ninguém. Quantas pessoas eu já encontrei? Fui numa sauna no centro da cidade. Eu fui no sei lugar. Eu fiquei lá em tal lugar com uma empregada. Você que é pastor, que é viajante, você que é ovelha, tem que tomar muito cuidado com os ambientes que você tem muitas oportunidades para errar. Então tome cuidado, não brinque com o pecado. Falta de compromisso com a igreja, não leva a igreja a sério. Terceiro, fofoca. Ficar numa rodinha, o pessoal falando mal do pastor, falando da família do pastor, falando mal da igreja. Desejos pessoais em primeiro lugar, a satisfação pessoal. O culto não é para te agradar. Tem muito aviso na igreja. Os cultos estão demorados demais. A bateria está alta. O som está alto. Meu irmão, eu vou te dizer numa linguagem bem comum. Deixa de ser chatonildo. Vai plantar batata, rapaz. Se o som está alto, vai sentar mais atrás. Por quê? Porque o culto não é para você. Hoje eu não gostei do culto. Quem tem que gostar do culto é Jesus. Outro assunto, olha, quem nunca tropeçou na própria perna? Quem nunca tropeçou? Quem nunca feriu os próprios olhos? Quem nunca arrancou uma casquinha de uma ferida e ali, ao contrário da ferida melhorar, a ferida piorou? Quem nunca mordeu a língua? Quem nunca martelou o próprio dedo? Quem nunca se feriu com agulha, ou com tesouro, ou com chave de fenda? Aí você vai jogar o membro fora? Então não é assim. Nós vamos te buscar. Eu prometo, como pastor, dedicar a minha vida para buscar ovelhas perdidas. Agora, ovelhas, vocês também, né? Me ajudem aí, né? Me ajude aí, vamos ficar maduros? Vamos parar de dar trabalho para pastor e vamos buscar a Deus? Jesus falou, deixando as 99 no aprisco, no campo, no deserto, foi buscar uma ovelha perdida. Você que é ovelha que está afastada, dá um jeito de voltar antes que o lobo te pegue. Volte antes que o urso te pegue. Essa palavra é para você que está me assistindo, tá bom?
Um beijão, fique com Deus. E a minha oração é: Jesus, pega essa ovelha e traga hoje mesmo para a casa do Senhor. Em nome de Jesus eu te abençoo.